professora Ludmila Antunes. Agora eu vou dar dica de redação para o vestibular social do Cimatec. Vem com a gente! A primeira coisa que você tem que entender numa prova de redação é que a prova de redação traz um tema polêmico. Então, pegou a prova, leia logo o tema. Por que a banca quer esse tema? Qual é a proposta de colocar esse tema? Depois você vai ver a ideologia da banca a partir dos textos motivadores. Então, vai ler o texto motivador 1. Qual é a proposta do texto motivador? Lembre-se da aula de língua portuguesa. O gênero textual vai influenciar na comunicação, na função social daquele texto. Então, que tipo de gênero é esse aqui? É um artigo? Que tipo de gênero é esse aqui? É um infográfico, é uma imagem? Seja lá o que for. Então, qual é a proposta comunicativa de cada texto? Depois que você entende a ideologia de cada texto, você vai associar ao tema padrão. Não esqueça de uma coisa, gente. A redação, ela quer saber qual é a sua visão de mundo. Só que a sua visão de mundo deve estar baseada na visão de mundo da banca. Então, se a banca tem uma proposta polêmica, você tem que ter dessa proposta e você tem que concordar com essa proposta. Até porque está associada às questões sociais, ao comportamento, enfim. Depois que você pegou tudo isso, vai fazer, pelo amor de Deus, o rascunho. Se não tem paciência para escrever o texto todo, faz pelo menos um esquema. O que eu vou escrever na introdução? O que eu vou escrever no desenvolvimento 1? O que eu vou escrever no desenvolvimento 2? Qual vai ser a minha proposta para poder trazer uma resposta para a sociedade com relação a esse tema? Depois, a introdução. Você tem que ter qual a estrutura de um texto, de um parágrafo introdutivo. A tese, o repertório, o argumento 1, o argumento 2. Meu argumento 1 está de acordo com o que está dizendo que o que eu vou escrever realmente no desenvolvimento 1. Meu argumento 2 está realmente de acordo com o que eu vou escrever no desenvolvimento 2. A minha proposta de intervenção está de acordo com a tese que eu coloquei lá em cima na introdução. Quando você faz um texto desse tipo, você tem progressão textual, você tem coesão e você tem coerência. Então não adianta escrever um texto, eu vou escrever introdução, ufa, acabei. Agora eu vou escrever desenvolvimento, ufa, acabei. Não, você tem que fazer um esquema, você tem que projetar a sua redação toda antes dela ser realmente escrita. Porque aí a banca vai dizer, opa, esse candidato tem progressão textual, esse candidato é coerente com a tese dele, esse candidato trouxe um repertório que está de acordo com a tese que foi dita, está de acordo com o tema que está sendo dito aqui. Outra coisa que eu não falei antes, mas é muito importante, pegue as palavras-chave desse tema e traga sinônimos na sua prova toda, na introdução, no D1, no D2, porque quando você traz sinônimos para essas palavras-chave, a banca está vendo que você está o tempo todo retomando aquele tema. Mas eu vou ficar repetindo? Não é repetir. Repetir é você colocar a mesma palavra, o mesmo argumento, enfim, você vai retomar o tema a partir de outras palavras. Por fim, a proposta de intervenção, ou uma solução para aquele problema. Na proposta de intervenção, diga quem são os agentes, diga quem é que vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer e qual a finalidade de tudo aquilo. Tá? Para finalizar a minha fala, as minhas dicas, leve para a prova todos os conectivos que você vai usar entre uma frase e outra. Então, por exemplo, quando você começa a primeira frase da introdução, você não precisa do conectivo, mas na segunda frase, você vai precisar daquele conectivozinho para ligar a primeira frase à segunda, e assim sucessivamente. Além disso, não esqueça dos conectivos de parágrafo. Terminou o parágrafo da introdução, vai para o parágrafo D1, conectivo. Terminou o D1, vai para o D2, conectivo. Terminou o D2, vai para a conclusão, conectivo. Isso mostra para a banca que você sabe, é como se fosse um crochê. Você sabe alinhar, você sabe fazer, você sabe costurar o seu texto. Porque texto é justamente isso, Essa textura, essa tessitura da escrita. O texto é uma tessitura da escrita. Pronto, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Boa prova!